Pessoal, vocês me desculpem, o celular parou de gravar. Eu acho que a memória ficou cheia e eu só fui perceber quando eu já estava quase no final da aula. Eu nem sei se tudo que eu falei eu vou ter condições de lembrar aqui, porque muitas coisas nós vamos lembrando à medida que vamos falando. Eu assisti o vídeo agora e eu parei onde eu estava mostrando para vocês como é um embriãozinho, tá? Ele contém aqui o blastocisto, né? Ele contém aqui o trofoblasto, ele contém o embrioblasto vai dar origem ao embrião e o trofoblasto vai dar origem à placenta, aos anexos fetais. Então vamos lá, nós já vimos aqui agora a fase de ovo ou zigoto, ela acontece ali até os seus 12 dias, dependendo da espécie, claro. Então nessa fase aí nós temos células que são capazes de gerar indivíduos, nós temos células que são capazes de gerar sistemas, outras são capazes de gerar órgãos e nós temos células que são capazes apenas de se diferenciar formando uma parte específica do órgão, tá? Por exemplo, a diferenciação celular para a formação de um hepatócito. Acabou essa fase inicial, entra-se a fase de embriogênese. Então aí já existe uma curiosidade interessante. Olha só, até os 12 dias nós chamamos de ovo ou zigoto. Então, na verdade, o que nós fazemos no campo não é uma transferência de embrião, mas é uma transferência de zigoto. Só que, claro, ninguém vai falar isso e nem precisem corrigir o povo, tá? Vamos todo mundo falar aí transferência de embrião porque tá tudo certo. Só que o que acontece? Nessa primeira fase, tá só se multiplicando na fase de ovo ou zigoto. Tá havendo pequenas alterações ali, mas dentro daquela célula, dentro daquele conjuntinho de células. Agora, o embrião, ele começa a mostrar para a mãe que ele está lá. É nesse momento aqui que ele vai se fixar ao útero, né? Vai ocorrer ali a anidação. É nesse momento aqui que várias coisas importantes acontecem para a nossa aula de hoje. Ela começa ali a fase de embrião ou de organogênese, acontece entre 12 e 15 dias, dependendo da espécie. Ela é chamada de organogênese porque é nessa fase que ocorre a diferenciação para a formação de órgãos, certo? Até então só se multiplicou e formou o embrioblasto, aquela bolinha, tá? Agora não, agora vai ocorrer ali a formação de endoderma, ectoderma, mesoderma, isso tudo vai se diferenciar e cada um vai formar uma região específica do organismo do animal. Então está ocorrendo a formação de órgãos nesse momento, organogênese, beleza? Essa organogênese ela tem duração variada de acordo com a espécie. Na cadela e na ovelha aí até o seu 34º dia. Na cadela porque a gestação dura pouco tempo, então tem que ser mais rápido, né? É fácil isso. Na vaca dura até 45 dias e na égua pode durar até 60 dias. Ao final dessa fase, nós já conseguimos ver que identificar a espécie, qual é a espécie, nós conseguimos fazer até a sexagem fetal. Tá? Então no finalzinho aí você já consegue perceber que todo o organismo está montado, está tudo bonitinho feito e que já existe até o tubérculo genital, né, formado ali, o que vai facilitar para a gente fazer, por exemplo, uma sexagem. Na vaca ali a partir dos seus 45 dias até 50 dias mais ou menos, na égua ali entre 55 e 60, tem gente que prefere fazer um pouquinho mais tarde, mas mais ou menos nessa época. O final dessa fase aqui é quando o feto já não tem mais o que se diferenciar anatomicamente, né, grande, então ele só começa a crescer e começa a haver deposição de cálcio no osso, certo? Então, nessa fase de organogênese, o que acontece? Acontece o reconhecimento materno da gestação, o trofoblasto se expande, né, na vaca, o trofoblasto se expande para comunicar à mãe que ele está lá, para fazer o reconhecimento materno da gestação. Na égua e na cadela, o trofoblasto se expande, mas circunscritamente, então ele sempre mantém uma bola, tanto que quando você for palpar uma égua com, sei lá, 23 dias, o que você vai ver é uma bolinha, certo? Na cadela, se você for palpar uma cadela aí com seus 30 a 35 dias de gestação, vai lá com a mão assim no abdômen, você vai procurar bolinhas pequenininhas, certo? Porque o trofoblasto se expande circunscritamente nessas duas espécies. Já na vaca, ele se alonga, tá bom?
Isso tem a ver com o processo de reconhecimento materno da gestação. Nessa fase aqui, já com 22 dias, mais ou menos, 28 dias, você consegue perceber o batimento cardíaco, né? Um coraçãozinho primitivo, já está sendo formado ali. E na égua aqui, nessa fase de embriogênese, é quando ocorre a formação do corpo lúteo acessório, nós já sabemos disso, né? Então, o trofoblasto está se expandindo, já está havendo ali a formação da placenta, né? Então tem o córion sendo formado, o córion produz ECG, o ECG atua como FSH, faz folículo crescer, que pode ovular ou luteinizar, e forma um outro corpo lúteo que é capaz de produzir progesterona para também manter a gestação. Como nessa fase aqui ainda não existe deposição de cálcio, né? Até o final dela não existe deposição de cálcio no osso, se ocorrer a morte embrionária por qualquer motivo que seja, o organismo absorve e você provavelmente não vai ver sinal nenhum, tá bom? Porque não tem o que eliminar. Deixa eu olhar para ver se está gravando. Vocês desculpem, eu vou fazer isso várias vezes, porque... Então vamos lá, um desenho bem rudimentar que eu fiz aqui, para vocês perceberem o alongamento do trofoblasto, e ele já contém uma raridade. A fêmea ovulou, certo? Então aqui está a formação do corpo lúteo. O embriãozinho veio vindo, veio, e ele cai aqui assim, né? Então, com 3 dias na porca, com 4 a 5 dias na vaca e na égua, ele chegou no útero, né? Fase de mórula, ele vai começar a se expandir. Na vaca ele vai começar a se expandir, então o trofoblasto, essa membraninha aqui assim, ó, começa a se expandir. Isso aqui já são todos os anexos fetais, tá? Esse primeiro aqui é o âmnion, esse segundo aqui é o que vai dar origem, né? O âmnion, esse aqui é o córion, tá? O trofoblasto. Por enquanto vamos guardar o trofoblasto. O trofoblasto está se expandindo, tá bom? O que é interessante desse desenho aqui é que a gestação na vaca, ela normalmente acontece ipsilateral à ovulação. Então, se a ovulação foi aqui, a gestação normalmente acontece aqui. Raríssimas às vezes ela acontece no corno contralateral, tá bom? Já na égua, o concepto anda de um lado para o outro, então ele vai ser gestado, no final das contas, ele vai parar em qualquer lugar. Nossa, desculpa, perdi a vontade de gravar essa aula depois que aconteceu isso. Nessa fase aqui de embriogênese, acontece o reconhecimento materno da gestação. O que é o reconhecimento materno da gestação? É o feto, o embrião, desculpa, avisar a mãe que ele está lá e que é para a mãe, portanto, não combater ele, tá bom? De uma maneira ele quer evitar a luteólise, evitar a lise do corpo lúteo. O que acontece? Lembra aí que o material genético da mãe e do pai estão misturados nesse embriãozinho. E que o material genético do pai é uma coisa estranha à mãe, né? Então o sistema imunológico da mãe vai lá tentar combater esse DNA. E quem é que impede isso? Quem é que impede o sistema imunológico de combater esse DNA estranho? A progesterona. De onde é que a progesterona é produzida? No corpo lúteo. Então, esse embrião ele quer, de certa forma, impedir que o corpo lúteo seja destruído. Existem várias formas para fazer isso, tá? E o embrião ele não só quer fazer isso, ele evitar que o corpo lúteo seja destruído, ele quer aumentar a produção de progesterona pelo corpo lúteo, tá bom? Ele quer fazer o corpo lúteo produzir mais progesterona, para ter certeza que ele não vai ser abortado, que ele não vai ser retirado do local que ele está. Então, além do efeito antiluteolítico, ele tem um efeito, esse processo de reconhecimento materno da gestação, tem um efeito luteotrófico. Trofismo, né, estímulo, então estimula o corpo lúteo a crescer. Normalmente isso é feito pela produção de prostaglandina E2, não é a F2-alfa, é a E2. Deixa eu ver se está gravando. Acho que eu vou poder parar de ver se está gravando. Quando acontece o reconhecimento materno da gestação? Hoje tá bom. Nos suínos aí com 12 dias mais ou menos, mas pode ir até os seus 16, 17 dias no bovino. Isso é quando começa, tá? Porque na verdade ele vai até
a fase em que a progesterona já está sendo produzida pela placenta também, tá? E qual que é a substância que esses embriõezinhos produzem para fazer com que o corpo lúteo não seja destruído? Isso é questão de prova, faz aí um xizinho, tá? Nos suínos é o sulfato de estrona, nos bovinos e nos ovinos é o interferon tal, tá? Já nos equinos, nós acreditamos, não existe não existe um consenso do que acontece, mas acredita-se que é a produção de estrógeno devido à movimentação do concepto dentro do útero. Em cadelas e gatas nós não sabemos como ocorre o reconhecimento materno de gestação. Então é o seguinte, vamos complicar porque senão não tem graça, né? A gente gosta aqui de entender um pouquinho mais a fundo. Na porca, vamos começar na porca. Como é que acontece naturalmente a luteólise, a lise do corpo lúteo? Como é que o corpo lúteo é destruído na porca? O endométrio produz prostaglandina e essa prostaglandina vai ao ovário. Não é assim? Vocês lembram disso? Cai na veia uterina, da veia uterina para a artéria ovariana, da artéria ovariana para o ovário e lisa o corpo lúteo. Só que a porca, ela ovula muito. Ela ovula aí 15, 20 folículos e vai formar aí 15, 20 corpos lúteos, certo? Então tem muito corpo lúteo nos dois ovários e o útero também é muito grande, certo? Então, na porca, especificamente, a prostaglandina, que é produzida aqui no endométrio, ela cai primeiro na circulação geral, ela é absorvida ali do endométrio para os vasos sanguíneos, dos vasos sanguíneos ela vai para a circulação geral, da circulação geral ela é distribuída para os dois ovários, então ela provoca a lise do corpo lúteo, dos corpos lúteos nos dois ovários, tá bom? Quando a fêmea está gestante, o concepto faz o seguinte, o concepto está ali dentro do útero, tá? Lembrando que ela ovulou bastante ali, então tem vários conceptos aqui. Esse concepto, ele fica andando por aqui, certo? Os vários conceptos, porque o endométrio é muito grande, o útero é muito grande, né? E ele fica produzindo, na verdade ele fica estimulando a produção de uma substância chamada de sulfato de estrona. Esse sulfato de estrona, ele desvia a prostaglandina que iria para a circulação, ele faz ela ser produzida e cair dentro da luz uterina. Olha que legal, ela cai dentro do útero. Se ela cai dentro do útero, não vai haver luteólise, certo? Só que tem uma coisa importante, tá? O útero é muito grande. Na verdade, o útero da porca é muito grande. Então tem muito endométrio, tem muita produção de prostaglandina. Então tem que haver muita produção de sulfato de estrona. Se houver menos do que 4 conceptos, do que 4 embriõezinhos, 2 de cada lado, tá? 2 conceptos por corno. Por exemplo, eu tenho 2 conceptos aqui, mas só um do lado de cá. O que acontece? Esse um único do lado de cá, ele não dá conta de inibir a produção de prostaglandina que tem nesse endométrio que é enorme aqui. Se ele não tem condições de inibir isso aqui, ocorre a produção de prostaglandina, quer dizer, desviar a produção de prostaglandina, né? Ele não consegue desviar a produção de prostaglandina do endométrio para a luz uterina, então a prostaglandina cai na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ela vai nos dois ovários e faz a lise do corpo lúteo, dos corpos lúteos. Então, para haver reconhecimento materno de gestação nos suínos, deve haver no mínimo 2 conceptos por corno uterino. Anota isso aí que é questão de prova, hein? Por que é necessário haver 2 conceptos por corno uterino para que haja o reconhecimento materno de gestação nos suínos? Vamos relembrar agora na vaca? Na vaca, como é que aconteceria mesmo? Lá no finalzinho do diestro, eu tenho um aumento dos receptores de estrógeno, uma diminuição dos receptores de progesterona, não é verdade? E aí o estrógeno se liga ao seu receptor, e isso faz aumentar os receptores de ocitocina, que se ligam à ocitocina, e aí isso acaba transformando o ácido araquidônico em prostaglandina. Essa é a fisiologia normal, não é verdade? O que acontece? Nos ovinos e nos bovinos, existe a produção daquele trofoblasto que foi expandido ali, ele produz uma proteína trofoblástica. O O aqui é de ovino, tá? Se fosse um B seria de bovino. Essa proteína trofoblástica, ela induz a produção de uma outra substância chamada interferon. É o interferon tal. Esse interferon,
ele estabiliza os receptores de progesterona e inibe a expressão dos receptores de estrógeno. Então acontece o seguinte, no finalzinho do diestro tinha receptor de progesterona e um pouquinho de receptor de estrógeno. A progesterona começou a cair e o receptor começou a ficar cansado, o receptor de estrógeno resolveu aparecer. O que o interferon tal faz? O interferon mantém o receptor de progesterona lá e fala para o receptor de estrógeno, você não vai aparecer, certo? Então ele estabiliza os receptores de progesterona e ele inibe, né, ou evita o aumento dos receptores de estrógeno. Se não há receptor de estrógeno, não há produção de prostaglandina, blá blá blá. Não havendo produção de prostaglandina, não há lise do corpo lúteo. Então ele atua como um efeito luteolítico protetor. Só que ele também atua como um efeito luteotrófico, tá? O interferon tal ele também estimula o corpo lúteo a aumentar a sua produção de progesterona. Nos equinos, o que acontece nos equinos? Na égua, lá de cá, aqui, ó, ela ovulou aqui, tá vendo o corpo lúteo? Aí chegou aqui no útero, chegou um embriãozinho. Na égua, o embriãozinho ele fica migrando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o que acontece? Essa migração parece induzir a produção de algum tipo de estrógeno, tá? Provavelmente um sulfato de estrona, um estriol, alguma coisa assim, algum tipo de estrógeno. E esse estrógeno inibe de alguma forma a produção de prostaglandina, mas nós ainda não sabemos. Mas por que é importante saber que ele fica migrando aqui de um lado para o outro, de maneira prática? Vamos supor que está lá no D15, você fez uma transferência de embrião, D8, você botou o embriãozinho numa receptora, no dia 15 você foi lá fazer a confirmação da prenhez. Aí você foi de manhã e viu que o embrião estava no corno esquerdo. Aí de tarde você olhou lá e ele estava no corno direito. Aí você fala, nossa, ela está gestante de 2. Não, nada a ver, tá? O que acontece é que ele está se movimentando. E o embrião na égua se movimenta, na vaca ele não se movimenta, tá? Na cadela e na gata nós não conhecemos o mecanismo, mas nos primatas nós sabemos que tem relação com HCG, talvez aí um pouco de MCG, mas não precisamos entrar nesses detalhes. Acabou a fase de embriogênese, ou seja, todos os órgãos já foram formados, vai iniciar a fase fetal. Não existe modificação muito acentuada, né? Algumas modificações ali de células específicas de algum órgão, mas de maneira geral os órgãos já estão todos formados e o embrião, o feto, agora o feto só tem que crescer e haver a deposição de cálcio dentro dos seus ossos que foram formados. Então vamos relembrar aqui aonde a gente está até agora. Ocorreu a ovulação, o óvulo chegou ali na junção da ampola com o istmo, o espermatozoide também, os dois se encontraram, ocorreu a fecundação, aí ali de uma célula para duas, de duas para 4, de 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, isso é chamado de mórula. A mórula chegou no útero, 3, 4, 5 dias, dependendo da espécie, vira blastocisto, o blastocisto ele rompe a zona pelúcida, então é o que a gente chama de eclodia, ele eclode. Aí o blastocisto, a parte interna dele forma ali o embrião, o embrioblasto, a parte de fora forma o trofoblasto, que na vaca se expande alongadamente, na égua se expande circunscritamente, e o trofoblasto ali estimula a produção de substâncias, ou ele mesmo produz substâncias que vão fazer o reconhecimento materno da gestação. E aí, havendo o reconhecimento materno da gestação, não há lise do corpo lúteo, o corpo lúteo se mantém lá, né? E o embriãozinho continua se formando, e aí ele está inteiro formado e agora só precisa continuar crescendo e haver a deposição de cálcio no osso, tá? A fase fetal ela vai se iniciar aqui, portanto, com mais ou menos 60 dias na égua, com 45 na vaca. Na cadela é menor, claro, porque o tempo de gestação também é menor, tá? Então ocorre aqui algumas poucas diferenciações de órgãos e sistemas. É claro que existe um crescimento acelerado do feto. A fase final da gestação, o terço final da gestação é o terço de maior crescimento do feto, né? Então assim, é onde a fêmea demanda de muita atenção, ela demanda de uma nutrição adequada, então tudo na fêmea está modificado nessa fase,
Nós sabemos aí que para as vacas, por exemplo, é uma fase muito crítica, principalmente o período de puerpério ali, né, o pré-parto, principalmente os 15 dias, os 21 dias que antecedem o parto, os 21 dias que após o parto. Essa fase final é bem complicada porque demanda muito da vaca. Nas vacas, nas fêmeas na verdade, tá? Nas vacas com mais ou menos 5 meses ocorre o que nós chamamos no campo de cio do encabelamento. O que é isso? A vaca tem o corpo lúteo ali que está produzindo progesterona e a placenta também produz progesterona. Desde a embriogênese ali, o trofoblasto se expandiu e começou a haver a comunicação da mãe com o feto, né? Aquilo ali, o trofoblasto virou placenta. Essa placenta também produz progesterona, então nós sempre vamos ter duas fontes de progesterona, corpo lúteo e placenta. Na vaca, com mais ou menos 5 meses de gestação, o corpo lúteo fica meio cansado e aí ocorre uma diminuição da produção de progesterona pelo corpo lúteo. E quando ocorre essa diminuição da produção de progesterona, a progesterona deixa de bloquear o hipotálamo, então ocorre a liberação de GnRH, ocorre a liberação de FSH, ocorre crescimento folicular e a fêmea ela pode manifestar cio, tá? Por causa desse desequilíbrio que houve na produção de progesterona. E ela pode manifestar cio, na vaca dificilmente ela vai aceitar o macho, ela fica lá só de frescura, sabe? Ela quer, mas não quer. Mas pode acontecer em raríssimas vezes da fêmea acabar ovulando, tá? Aceitar o macho e acabar ovulando. Assim como eu expliquei em éguas na formação do corpo lúteo acessório, essas duas fêmeas elas podem ovular e pode haver a concepção de um novo embrião, né, de um novo concepto com uma idade diferente do primeiro. Isso é raríssimo, mas pode acontecer, tá? Em éguas ali com 2 meses de diferença. Com vaca, muito provavelmente alguma coisa vai acontecer antes, ela vai abortar antes, alguma coisa vai acontecer e você não vai ver nada. Mas em humanos, existem alguns relatos de gestações com idades diferentes e de pais diferentes. Então aí, esse cio que a vaca dá com mais ou menos 5 meses aí de gestação, no campo é chamado de cio do encabelamento, tá? O pessoal acha aí que é porque o feto está começando a criar pelo, né? Mas ainda não está na hora não, um pouquinho mais tarde, mas tudo bem, é o cio do encabelamento. Agora vocês sabem como ele acontece. Faz uma estrelinha aí. Nós temos uma informação importantíssima aqui, que é com relação à dependência de progesterona e como é que a gente faz para abortar uma fêmea. A vaca, o corpo lúteo vai estar lá durante a gestação inteirinha. Ocorreu ali com mais ou menos 5 meses, o corpo lúteo ficou meio cansado, né? Mas ele continua produzindo progesterona. E a progesterona do corpo lúteo é importante para a vaca, tá? Então, se a vaca tem 8 meses de gestação, eu vou lá, aplico uma prostaglandina, lisa o corpo lúteo, essa vaca tem muita chance de abortar com 8 meses de gestação, tá? Quanto mais adiantada a gestação, menor a chance de abortar, porque existe produção de progesterona pela placenta, falando da vaca, tá? Se aplica uma prostaglandina, lisou o corpo lúteo, mas não destrói a placenta. Então a placenta tem condições de manter a gestação. Quanto maior a placenta, né, quanto mais adiantada a gestação, mais difícil é abortar. Mas não quer dizer que você não consiga, tá? Às vezes aí tem que adicionar um corticóide, alguma coisa. Mas a vaca, o corpo lúteo fica a gestação inteira e a vaca é corpo lúteo dependente. Então, se você aplicar uma prostaglandina, provavelmente ela vai abortar, certo? Já na égua, na cadela também é assim, tá? O corpo lúteo fica a gestação inteira e ela depende da produção de prostaglandina, de progesterona do corpo lúteo. Já na égua, o corpo lúteo ele fica ali até os seus 150 dias de gestação. Aqui os 70 dias é quando ocorre a formação do corpo lúteo acessório, então tem 2 corpos lúteos, né? E esses corpos lúteos ficam ali até mais ou menos 150 dias de gestação. Depois disso, a placenta assume totalmente a produção de progesterona. Então, não precisa mais do corpo lúteo que tá no ovário e o corpo lúteo simplesmente é lisado, desaparece. E não tem aborto, não tem nada, porque a progesterona produzida pela placenta dá conta de manter a gestação até os seus 150 dias mais ou menos. Então, se eu perguntar para vocês aí numa prova, ei, se eu der uma prostaglandina em uma égua gestante de 210 dias, aborta? A resposta é não. Por que não? Porque não tem corpo lúteo e ela não é corpo lúteo dependente, certo? Claro que
Se fosse antes dos 150 dias, ela iria abortar, tá? Lembrando aí, tá, que não é porque você aplicou uma prostaglandina que a fêmea vai abortar, gente. Isso tudo depende da quantidade de progesterona que está sendo produzida pela placenta. Espero que vocês tenham entendido isso. Então vamos lá. Eu acho que eu tô acabando a aula, até tô achando até estranho, porque eu tinha falado tanto na primeira vez. Então vamos lá, ó. Agora que a gente já sabe aí que o feto no final ele vai só crescer e não sei o que lá, vamos estudar a placenta, né? Os anexos fetais, porque eles têm várias funções, inclusive aí de mostrar para a mãe, né, que existe um conceito lá dentro, o reconhecimento materno da gestação. O trofoblasto ele vai dar origem a diferentes membranas, e essas membranas têm diferentes funções. A primeira delas, mais redondinha, que fica ali, o concepto está aqui, que fica ali em volta do concepto, tá? É o amnion, ou a membrana amniótica. A membrana amniótica ela forma o amnion. O amnion ele tem uma função muito importante, que é a de proteção, tá? Então ele está dentro ali de uma bolha de água e a vaca ela sofreu uma pancada, alguma coisa, ela consegue andar e o feto está ali como se fosse um amortecedorzinho, tá? Isso é muito importante. Então, proteção, movimentação, como é líquido, ele impede a desidratação do feto, também funciona como lubrificação. A formação dela já começa ali com seus 13, 16 dias. Juntamente ali com o alongamento do trofoblasto, tá? Já está começando a haver a formação do amnion, né? Da membrana amniótica do amnion. E numa aula prática que a gente fizer aí para abrir um útero gestante, eu mostro para vocês que bonitinho que é. Ela tem algumas outras... desculpa. A segunda delas aí é o alantoide, né? Ou a membrana alantoide, ou alantoideana. Ela é o saco de urina, tá? Então a função dela ali é armazenar a urina, porque você imagina se o embriãozinho ele solta a urina direto ali no âmnio, aí ele tá nadando numa bolsa de urina. Não, a natureza é inteligente, tem uma bolsinha separada só para essa urina, tá? Então ele não tem contato com esse tipo de excremento. O alantoide é também a primeira membrana que sai, né? O primeiro saquinho que sai no momento do parto. Então é ele quem é o responsável por ajudar na dilatação da cérvix, por fazer lubrificação. Então quando você vê uma fêmea parindo e tem lá o primeiro saquinho assim saindo, antes de romper, né? É ele, tá? E ele é a tal da bolsa d'água que rompe primeiro. Ele funciona como cunha dilatadora para a cérvix. É muito legal. Na vaca, o córion e o alantoide eles têm uma membrana unida, tá? A terceira delas aí, a mais externa, é o córion, né? É a membrana coriônica. Nós já sabemos algumas funções dela ali, produção de ECG, produção de HCG. Ela também funciona como proteção, obviamente, mas é ela quem faz a comunicação da mãe com o feto. Então ela é responsável por tudo o que tem a ver relacionado à mãe com o feto. Desde a produção de hormônios ali, e produção de substâncias para fazer o reconhecimento materno, né? Até funções metabólicas, funções hormonais. É ela quem troca gases, por exemplo, da mãe para o feto, tá? Ela é a fonte de comunicação da mãe para o feto. E aqui é nela que ocorrem diferenças, e nós precisamos conhecer essas diferenças, porque isso implica no tipo de placentação. O que é a placentação? É a fusão, a comunicação das membranas do feto, dessas 3 membranas do feto, com o endométrio da mãe, tá bom? Com a camada do útero da mãe. A placenta é composta por essas membranas fetais, tá bom? E a placentação é essa comunicação da mãe com o feto. Nos equinos, essa comunicação ela é difusa, ou seja, toda a membrana coriônica encosta em todo endométrio, tá bom? Já nos ruminantes tem aqueles cotilédones, né? Aqueles placentomas, aquelas bolinhas de comunicação entre a mãe e o feto. Nos carnívoros existe uma faixa na placenta que se comunica com a mãe, né? E nos primatas ali é um disco que fica normalmente aqui na frente, é só essa parte que se comunica diretamente com a mãe.
ou seja, que gruda no endométrio, tá? E elas recebem esse tipo aqui, né, essa morfologia difusa, cotiledonária, zonária ou discoidal, ela recebe uma denominação histológica. E nós vamos descobrir aqui como acontece e algumas curiosidades importantes. Primeiro aqui, eu sei que vocês já ficaram na dúvida do que era o placentoma, eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou ver se o meu celular está gravando, foi mal. Olha só que legal, ó. Isso aqui é a membrana do córeo, certo? Então na membrana do córeo eu tenho lá, ó, o cotilédone. Aqui, essa camada amarela aqui, ó, que também está aqui embaixo, é o útero, tá? Então no útero aqui, ó, eu tenho uma vesículazinha, é a carúncula. Olha que legal, a carúncula do útero com o cotilédone da placenta, né, do córeo, formando o placentoma. E é bem bonitinho, parece até uns dedinhos assim, ó. É o cotilédone a carúncula do útero com o cotilédone da placenta, eles fazem assim. Então quando você vai soltando eles soltam parecendo dedinhos. Olha aqui pra você ver como é que parecem uns dedinhos enfiados. Os dedinhos do cotilédone enfiados dentro da carúncula. Conseguem ver? Em todo caso, abram o slide aí que vocês conseguem perceber. Aqui para vocês perceberem, ó, aqui eu tenho o âmnion, tá? A vesícula amniótica, o âmnion é o líquido. A vesícula amniótica e a membrana amniótica, tá? Que protege o feto. E aqui eu tenho o córion com os vasos coriônicos, tá? A membrana coriônica, o córion é o líquido. Olha que belezinha que é, muito bonito, né? Então vamos complicar só porque eu tenho que ter coisa para perguntar para vocês na prova. O córion, tá? Ele é composto por epitélio coriônico, tecido conjuntivo, endotélio capilar e sangue, tá? Então é um epitélio, um tecido conjuntivo e um vaso sanguíneo. Quando ele se comunica epitélio com epitélio, o epitélio do córion se comunica com o epitélio do endométrio, nós chamamos de epitélio coreal. Essa é a difusa, é a placenta difusa. Então todo o epitélio do feto se comunica com todo o epitélio da mãe. E sabe qual que é o problema? Nas éguas é assim, a placenta é difusa, ou seja, existe comunicação da placenta, existe comunicação do córion, da placenta, com todo o endométrio, com toda a camada uterina. Então, se há, por exemplo, aí uma retenção de placenta, uma infecção ali, todo o útero está se comunicando com aquilo. Então, a chance de bactérias conseguirem atingir camadas internas do útero, conseguir atingir a corrente sanguínea e matar a égua é muito grande, tá? Então, retenção de placenta na égua é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a placenta é difusa. Toda a placenta se comunica com todo o útero. Então, uma infecção na placenta ali, ela pode facilmente atingir o útero e acabar virando sistêmica. Já nos bovinos, por exemplo, ela é cotiledonária. Histologicamente, o epitélio do córion se comunica com o tecido conjuntivo da mãe, tá? Só que só em algumas regiões específicas, que são ali nos placentomas. Só a região dos placentomas se comunica. O restante, existe um espaçozinho entre o endométrio e o córion, tá? Eles não se comunicam, ficam duas membranas ali que simplesmente, uma lubrificaçãozinha no meio, mas elas não se comunicam diretamente, tá bom? Por isso que a vaca aguenta melhor uma retenção de placenta. Já na zonária ou circular, né, aí de cães, por exemplo, né, existe uma faixa inteirinha aqui assim em volta de um cãozinho, tá? E essa faixa inteirinha se comunica com a mãe, e o restante não se comunica com a mãe. É o que nós chamamos aí de zonária, né, o circular, que elas circundam o filhotinho. O epitélio da mãe, ele se comunica diretamente com o epitélio do córion, da placenta, se comunica diretamente com o endotélio da mãe. E aí é meio perigoso porque uma infecção aqui, uma retenção de placenta, nesse caso aqui, ela está muito, muito próxima do sangue, concordam comigo? Então é muito perigoso uma retenção de placenta numa cadela, pode virar óbito. E nos primatas, nas mulheres,
o epitélio do córeo se comunica diretamente com o sangue da mãe, tá? É numa região só, é num disco que fica aqui na frente, todo o restante da placenta aqui para trás não se comunica com a mãe, é só aqui na frente. Mas uma retenção de placenta, uma infecção numa mulher é extremamente grave, porque ela cai aqui, ela está direto na corrente sanguínea e ela vai gerar sinais sistêmicos. Funções aí da membrana coriônica, eu já falei algumas, né? Mas metabólicas, nós sabemos aí que ela produz alguns aminoácidos e peptídeos e proteínas, ela vai controlar a glicemia, ela tem alguns minerais que ela vai deixar ou não passar, ela funciona aí como um tecido de reserva para quando o feto precisar de alguma coisa, é ela quem faz a troca gasosa, ela tem função protetora e ela produz alguns hormônios, como a gente já sabe, o HCG, o ECG, algumas outras substâncias para crescimento aí. É isso, pessoal, obrigado.